Então, muito boa tarde. Nós temos hoje mais uma sessão do Laboratório de Investigação, que é do mestrado em Ciência das Religiões, que é uma atividade que nós temos regularmente para que os investigadores enfim, que estão a trabalhar ou no âmbito como alunos de mestrado ou investigadores que já tenham concluído o curso ou pessoas interessadas nestas matérias de ciência das religiões possam partilhar um pouco das suas investigações, do trabalho que têm desenvolvido. E depois também permite colocar algumas questões, algumas perguntas no final. Portanto, o modelo é, nós temos 20 minutos para apresentar, digamos, a nossa investigação. Portanto, é um ensaio, normalmente costuma ser um ensaio para as provas de defesa de mestrado. Neste caso, como era para ter sido o mês passado, com o Gabriel, mas ele estava doente, tivemos que adiar, entretanto ele já fez as provas, já é o mestre Gabriel Bogossian, e então ele vai discorrer sobre o tema, que é o tema que está fresquinho ainda na sua investigação, que é o fenómeno religioso em A Cor da Romã, que é um filme, elementos para a construção de uma identidade arménia. Portanto, durante os próximos 20 minutos vamos ouvir o Gabriel e depois quem tiver questões pode colocar. Faz favor, Gabriel. Perfeito. Obrigado pelo convite, professor. Vou fazer o share aqui da tela para poder... Deixa-me permitir aqui. Pronto, já está. Ok. Já está. Então, isso como o professor falou, o nome do trabalho é Fenômeno Religioso em A Cor da Romã, Elementos para a Construção de uma Identidade Armênia. O trabalho foi distribuído dessa forma. Primeiro, a gente vai definir algumas questões sobre identidade, para aí sim fazer esse panorama histórico breve da longa trajetória dos armênios, bem como também a caminhada, né, da jornada religiosa em território armênio, para então se debruçar no nosso objeto de estudo, que é o filme A Cor da Romã, do diretor armênio georgiano Sergei Parajanov. Então, questões de identidade, né? As questões de identidade são óticas informativas relacionadas a afiliações ou afinidade de uma pessoa, dos componentes de personalidade, inatos ou acrescidos, dentro de uma representatividade construída que influencia e que demonstra a influência do outro sobre si também, né? Por vezes a gente percebe que as diferenças são tão importantes nas questões de identidade quanto as semelhanças. Existem alguns elementos ou fatores que influenciam nessa identidade, como a religião e a nação, e permitem a criação de uma memória flutuante que vai dar unidade física ao corpo, ao coletivo, a uma fronteira, e vai permitir uma continuidade temporal, causando também, proporcionando coerência dentro dessas afiliações que foram agrupadas nesse coletivo. A armenidade, é importante a gente já definir então desde o início que aqui deve ser entendido como a expressão e a vivência da identidade armênia, né? Dentro da armenidade, no estudo, a gente percebe que tem dois pontos, tanto em ambiente da diáspora quanto na Armênia mesmo, na República da Armênia de hoje em dia, aparecem como fator incisivo no molde da identidade. Primeiro, a Igreja Apostólica Armênia, que principalmente na diáspora confere unidade e pertencimento, né, um denominador comum, e tem o fator da Armênia ser o primeiro país a reconhecer o cristianismo enquanto nação de Estado, com religião de Estado. E outro elemento é o genocídio, que também na diáspora está muito presente, porque é uma razão, né, quase um segundo mito originário do motivo deles saírem da Armênia, estarem espalhados pelo mundo. Mas hoje em dia, na Armênia em si, é importante perceber como também o genocídio é revivido através de um outro conflito, que é a guerra com o Azerbaijão, e foi um dos motivos que eu decidi fazer o trabalho, vendo a guerra, percebendo como o desenrolar da guerra em 2020, setembro e outubro de 2020, eu percebi que os signos religiosos eram sempre
os mais atacados. Óbvio que, além da violência física, os símbolos e os signos eram alvo de ataque, seja as tatuagens dos prisioneiros de guerra que eram torturados, ou então a destruição dos hatkars, que são cruzes esculpidas em pedras, que é característico da Armênia, é patrimônio da Unesco. Isso fez refletir e pensar que, dentro do âmbito das ciências das religiões, como é que eu poderia fazer um trabalho para aproximar o olhar à Armênia e para ser também um trabalho que ajude a construir pontes, mostrando o caos religioso aqui, né, o diálogo religioso, como o fruto do trabalho. Dentro da Armênia, a gente vê o panorama histórico, é uma história de 1000 anos e mais, milênios, mas a partir do século 6 a.C., já tem, a partir do encontrado na pedra em Berristum, que é da época do Dario I, a denominação de Armênia enquanto um Estado constituído, né? Depois desse período, a Armênia sempre teve entre grandes poderes, seja por conflito dos persas com os gregos, romanos, os partas, depois as invasões mongóis, seljúcidas, os abássides, os maiades, os otomanos, a Rússia, o Império Russo. A Armênia sempre teve entre grandes poderes e sempre foi uma zona de conflito. Mas, ao mesmo tempo, isso ajudou muito no desenvolvimento cultural, quanto influência e quanto fortalecimento de rotas de comércio. Isso foi muito importante para se moldar também uma identidade armênia naquele período. Depois disso, vamos dar um pulo para o final do século XIX, onde começa a questão da Armênia, essa vontade da Armênia, finalmente, depois de mais de 1000 anos, ter um Estado independente, que consegue com o final da Primeira Guerra Mundial, mas logo depois ela é agrupada à União Soviética, que é o período onde o filme é produzido, A Cor da Romã. O Paradinov é um diretor soviético. E depois a República da Armênia, no final da União Soviética, é a Segunda República, finalmente eles têm essa independência. Antes de começar a falar da jornada do fenômeno religioso na Armênia em si, é importante a gente falar sobre o mito originário dos armênios, especificamente. Os armênios, isso a gente consegue ter a partir dos cantos de Gorten, que foram compilados pelo Movses Khorenatsi no século V, e que descreveu uma série de cantos que tratavam desse mito originário e outros mitos de peças importantes. O patriarca dos armênios, para início, é Haik. Os armênios se chamam de Hai, e a Armênia, em armênio, se chama Hayastan, ou seja, terra de Haik. O Haik, ele é tido como descendente de Noé, e ele mata Bel, da Babilônia, liberta os armênios e migram em direção às planícies do Ararat. Aram é neto de Haik, e ele é tido como aquele que instituiu o idioma armênio em toda a região ali do Ararat, e é por vezes relacionado também com o rei do reino Urartu, que antes do século VI, ali na região, era o reino de Urartu. Por volta do século X a.C., até ali o século VI, era o reino de Urartu. E Aram é o antigo rei de Urartu. O que faz sentido, porque parece que realmente o povo de Urartu foi assimilado pelos armênios por já estarem lá um bom tempo, mas foram assimilados principalmente pelo meio da língua armênia ter sido instituída como língua da região. É interessante estar aqui, porque ele é relacionado com o mito também de Semiramis, e que parece um pouco a história do épico de Gilgamesh, alguns trechos com Inanna. Ara é morto em batalha, Semiramis está apaixonado por ele, ele não quer se casar com Semiramis, ele é morto em batalha. Semiramis, arrependida, manda o Ara-Lesh, que é um cachorro alado, lamber as feridas do Ara, e o Ara volta à vida. Dentro do panteão armênio das divindades, eram 7 grandes altares. Como falei antes, teve muita influência sempre, seja dos gregos, depois do épico Gilgamesh, ou então outras vertentes, épocas históricas, que influenciaram no desenvolvimento do panteão. O Zoroastra também teve forte influência, o zoroastrismo, mas, por exemplo, esses deuses diziam especificamente sobre necessidades do povo armênio. O Ahura Mazda, ele é muito próximo do Ahura Mazda, mas ele não tem as características próprias do Ahura Mazda, como a dualidade do bem, eles são representantes do bem contra o mal. O Ahura Mazda, ele só é bondoso, agente de bonança e de fertilidade. A Anahita é muito próximo também da Zoroastra. Anahita, só no nome, porque a Anahita dos armênios, ela é a mãe da nação, doadora de vida da nação e agente de fecundidade. Um outro deus que é importante, por isso ele está separado, que é contido como oitavo,
que é o Vahran. Ele é tido como um deus puramente armênio. Ele é o deus do sol, do fogo sacrificial e do raio. Ele nasce da junção do céu, da terra e do mar, matador de dragões. E ele tem essa característica de ser tido como o deus armênio. Tem também o Mir, por exemplo, nesse panteão aqui anterior, que era a influência do Mitra Zoroastra, que era o deus do fogo também. E ele nunca conseguiu tanto espaço assim por causa da existência do Vahran, já que tinha algumas características semelhantes. Obviamente, o Mir era importante. Tem esse templo que aparece aqui na imagem, é o templo de Garni, que é tido como dedicado a Mir, e é o único templo pagão que ainda está presente na Armênia. Mas o Vahran era de fato o deus armênio, assim, não era supremo, mas era um deus que tinha muito a ver com a identidade armênia. O calendário armênio é bom para a gente notar como um exemplo da presença dos deuses dentro dessa vida sazonal dos armênios, né? Navasart era o deus do era o mês dedicado a Anahit e Aramazd. O Mehekan é o mês de Mir. Então, isso estava presente tanto nos meses quanto nos dias. Há dias para cada um dos Arega, o teu Sol, Anahit, Astilik, Mir, todos eles têm dias específicos dedicados a eles. Essa transição do período pré-cristão ao cristianismo, ela chega pelos apóstolos São Tadeu e São Bartolomeu, e só no século IV, em 301, que a Armênia vai instituir o cristianismo como religião oficial de Estado, através de São Gregório, que cura o rei Tíridas III e converte o rei ao cristianismo. Existe um evento que é muito importante dentro do cristianismo armênio, que é a Batalha de Avaraí, em 451, quando um nobre armênio, Vartan Mamikonian, lidera um batalhão pequeno em comparação com o Império Persa, que queria instituir o zoroastrismo como religião de todo o Império, e o Vartan Mamikonian leva os armênios em defesa do cristianismo. Obviamente eles perdem a batalha, mas eles conseguem manter o cristianismo como religião da Armênia. Então é tido como uma vitória moral, símbolo também dessa ideia de martírio, que é muito importante no início do cristianismo, mas que dentro do cristianismo armênio é constante justamente pelos eventos históricos que sucederam. Os armênios, o cristianismo armênio, a Igreja Apostólica Armênia, uma certa ortodoxia, eles só consideram os 3 primeiros concílios, ecumênicos, Nicéia, Constantinopla e Éfeso, uma visão miafisista da natureza de Cristo. Tem 4 grandes sés, né? Etmedzin, Quilica, Jerusalém, Constantinopla, mas apenas Etmedzin e Quilica têm um caráter de catolicossato, ou seja, o católicos, que é o representante máximo, a autoridade máxima dos armênios, só tem nesses 2, outros são apenas patriarcados. O que é interessante perceber dentro do cristianismo armênio é que a Igreja Apostólica ela conseguiu sempre se manter ativa na vida dos armênios para fora da Igreja também. Né? A arte religiosa ela tem forte nutrição nacional, um conservadorismo cultural, de certa forma, mas é justamente por sempre conseguir se renomear de forma semiótica sua identidade, seu significado e sua importância na vida dos armênios. Né? Por exemplo, durante o período soviético, ela adquiriu esse perfil secularista que permitiu ser uma igreja de toda uma nação, tendo que mudar algumas certas de linguajar. A Armênia, antigamente, ela é vista como uma terra prometida, quase, em tom bíblico, para os armênios. E no período soviético, ela vira uma pátria-mãe aberta para todos. Né? A gente percebe que desde a criação do alfabeto, que é visto como o Santo Alfabeto pelo Mesorop Mashtots, em 455, a Igreja Armênia ela conseguiu criar, através da linguagem, usar da linguagem como um mecanismo etnoprotetor que vai configurar unidade nacional. O filme A Cor da Romã, que é o nosso objeto de estudo, ele trata da vida de Sayat Nova, que é um trovador armênio, nascido na Geórgia, tal qual o Sergei Parajanov, que é armênio nascido na Geórgia. E o Sayat Nova, ele tinha um caráter realmente construtor de pontes. Ele queria contar a história do povo do Cáucaso, né? Todas as nações transcaucasianas, ele queria contar essa história e mostrar suas diferenças, suas semelhanças, celebrar o Cáucaso. Dentro dessa obra, E Por que Construtor de Pontes, ele também buscava escrever em diferentes línguas, e nessa esquizofrenia cultural que está aí citada, ele usava caracteres de diferentes línguas para
escrever na língua. Por exemplo, eu escrevia em azerbaijano, mas com caracteres armênios, escrevia em armênio, mas com caracteres georgianos, por vezes, misturava tudo. Demonstra, de certa forma, uma criatividade, mas principalmente uma tolerância religiosa e ética, usando a sua arte como esse veículo de, não contestação, mas de pensamento. O filme, Sergei Parajanov, para mim, ele consegue fazer essa união do material com o espiritual. Ele conta a história da armenidade e explica o que é a armenidade nas palavras dele, em 3 tempos. A armenidade expressa pelo Sayanová, a armenidade expressa por ele através da obra, e nessa obra ele também indica, sim, de certa forma, a eternidade da armenidade, né? Essa constante renovação que a armenidade vai passando, porque depende muito justamente de conciliar os eventos históricos através de uma expressão pessoal do indivíduo, como é que ele interpreta essa identidade armênia e exprime isso. A armenidade, por ser isso, ela vai estar sempre seguindo, bebendo dessas raízes próprias. O Sergei Parajanov, na Cor da Romã, ele trabalha muito a permanência do quadro, que é justamente um dos indicativos que, para mim, ele está retratando a permanência da identidade dos eventos históricos armênios através dessas marcas da vida do cotidiano, relacionando o universo, os objetos e retratando o legado, a memória do Parajanov, no caso, que pode ser feito também por qualquer armênio se ele for expressar em si sua arte, sua comunicação. Ele bebe dessa tradição como fonte de alimentação pessoal e fortalece a identidade do grupo, porque está sempre se readaptando ao tempo, revivendo os elementos sem perder o enraizamento. E, de certa forma, o cinema ele permite, assim como a religião, através de uma narrativa comunal, recriar a realidade, né? Estabelecer essa relação entre os objetos e os significados, demandando sempre uma compartilhação social para fazer o sentido, para completar essa significação, e através da correlação das marcas, permite essa assinatura cultural de um povo na revivência dos símbolos. Esses símbolos que também, a partir do momento que eles são revivenciados, eles também já não têm só a denotação inicial. Eles são múltiplos de significado, justamente por essa contrapartida social que é múltipla. Dentro da Cor da Romã, alguns elementos aparecem mais. Por exemplo, a romã em si, ela é vista como um fruto nacional, mas também outros povos ali na região têm na romã como esse fruto nacional, não nacional, mas como fruto local. Na cultura armênia, na mitologia antiga, ela era vista como a árvore da vida, né, a romã, e justamente estava presente nessas etapas de transição, né, da vida adulta, de morte, as etapas da vida. Enquanto mais adiante, na literatura armênia, mesmo na arte pós-genocídio, ela também tem um caráter de fertilidade, de sexualidade e sensualidade. E isso o Sergei Parajanov faz das duas maneiras. Ele usa a romã em momentos de mostrar essa transição do sentido antigo da romã, mas também a fertilidade da romã, a sensualidade da literatura armênia explorando a romã. Outra fruta que aparece aqui, muito no filme, é a uva. A uva é tida como ser originária da Armênia, né, para os armênios. É tido que Noé, assim que ele chegou no Ararat, ele plantou as primeiras sementes de uva na Armênia. E há uma festa, dentro de 5 festas tradicionais dos armênios, as grandes festas. Uma delas é justamente a Transfiguração de Cristo e a Assunção de Maria, que tem a bênção das uvas. Depois das 5 grandes festas, sempre acontece na segunda-feira a visita aos mortos no Merelotes, que é uma tradição também pré-cristã, pagã, e aqui no filme a gente percebe esses elementos tradicionais como a zurná e as flores e as velas são levadas nessas visitas que são remanescentes da tradição pagã. Outro remanescente é o matar, que é uma oferenda sacrificial, né? O sacrifício por si só já é algo que trabalha com poder e é uma tradição comunitária. Ela se mantém viva tanto no paganismo como na religião, no cristianismo, porque ela é para dar graça a um bem pessoal, mas também o material que é oferecido, seja um carneiro, uma galinha ou um boi, é para ser distribuído na comunidade. Né? O matar por si só já é um elemento de identidade da Armênia, de comunhão. O sacramento, ele aparece no filme, obviamente, porque trata de uma questão importante, que é o batismo e o casamento. Para os armênios é muito importante também, porque vive da comunidade, né?
pelo batismo, de se integrar à comunidade de Cristo, e o casamento de fortalecer os laços de uma vizinhança, de uma vila. É importante entender que a Armênia, em muitos lugares, ainda tem uma vida muito comunitária, de assistência, né? Onde o Estado é presente, mas muito menos, e são instituições isoladas, locais isolados. Os monastérios, por si só, eles já viram um símbolo de identidade armênia. Você anda pela Armênia, você vê nos lugares os monastérios, em lugares sempre muito bem colocados, em beira de cliffs, na beira de um rio, penhascos, sempre lugares de certa forma místicos. Mas o monastério que é mais característico de símbolo da identidade armênia é um monastério destruído, talvez. Ao longo da Armênia você tem uma série, e fora da Armênia, no que era a Armênia ocidental, que hoje em dia é a Turquia, tem, por exemplo, a antiga capital Ani, que tem a cidade das 1.001 igrejas, que está abandonada. Então, o símbolo de uma edificação religiosa destruída é também símbolo da identidade armênia. Dentro do misticismo armênio, que aparece no filme, no início do filme, aparece dizendo que a sabedoria vem através, os livros causam conhecimento, e dentro do misticismo armênio a produção literária foi muito importante. O século V dos armênios foi o século de ouro, né, quando teve a criação do alfabeto, que houve uma grande tradução de material religioso, mas ao longo dos séculos também houve grandes figuras, como, por exemplo, Narek, Narekatsi, que é um grande místico armênio, que escreveu o livro das Lamentações, que é um livro com poder de cura, assumido como poder de cura, que, de certa forma, pregava o ascetismo que é percebido também na vida do Sayad Nová, numa certa tribulação de vida cética e vida romântica. O filme também explora um pouco isso, bem como a figura dos ícones, que era trabalhada pelo Nerses Norali, Nerses o Gracioso, que é um outro grande místico armênio, que chegou a ser católico de todos os armênios, que compunha charakans, que eram os hinos armênios, especialmente dedicados a pontos que ele percebia que eram tocantes à vida folclórica dos armênios. Por exemplo, os armênios eram muito apegados ao sol ainda, justamente pela tradição pré-cristã. E ele passou a compor hinos dedicados ao sol, ao astro, ao sol, à luz. Ele percebia pontos que eram sensíveis aos armênios e usava essa vida folclórica cultural para aproximar a igreja. Outro ponto que é vivenciado é nos ícones. Os ícones, eles são vivenciados até fora da igreja, e não tem aquela questão tão da igreja ortodoxa de se beijar os ícones na igreja. É mais uma vivência quase vernacular de aproximar aos santuários locais. O santuário de natureza é colocado uma figura de um santo com uma vela. Então, uma questão quase mais não popular, eu diria, mas uma coisa que sai dos espaços religiosos, a vivência dos ícones. Ou seja, a gente percebe, através do exemplo do Sayanová, do Parajanov e da obra da Corda Romã, como uma relação com o símbolo e o espírito é concreta, né? E essa concretude do significado vai se solidificar internamente no indivíduo, a partir desse recorte individual, que vai se manifestar e vai ser influenciado também pelo meio, né? Gerando uma capacidade de poder interno e de intermediação com a vizinhança. Outra conclusão que a gente pode chegar é que o fenômeno religioso em território armênio, dentro da jornada dos armênios, ela é plural porque ele se transforma, né? A ecologia, a influência do outro, positiva também, é vista como e é entendida como um combustível de manutenção identitária, né? É importante ter essa continuidade na vivência identitária para que esse poder interno mencionado anteriormente se permaneça inabalado, para que haja esse vínculo. E tendo isso, efetivamente, a própria Armênia se torna um símbolo, né? Símbolo de continuidade que vai ultrapassar uma motivação originária com essa capacidade e qualidade de reverberação que o símbolo, e no caso a Armênia, tem. Esse rompimento do óbvio é manifesto também no comparativo da destruição dos elementos e dos símbolos religiosos que eu mencionei no começo do trabalho, né? Você percebe que o símbolo sobrevive à erradicação e à extinção material. Quando você tenta destruir o imediato, você acaba imortalizando e sublimando o destruído.
é um elemento de identidade desapegado que vira elemento de força e poder e espiritualidade difusa, uma espiritualidade que não precisa mais daquele símbolo antigo, né, do concreto. Ele vira algo maior do que ele era antes. Com essa, de certa forma, impossível de se destruir. E essa manutenção da capacidade de poder interno e da identidade. E a armenidade ela é vivenciada dessa forma. Não tem uma só forma de ser armênio. O Parajanov mostra isso, o Sadnova mostra isso. A armenidade, ser armênio, é justamente beber dessa fonte e expressar da sua forma, vivenciar da sua forma, mantendo essa continuidade e o enraizamento. E manifestando no mundo.